grande característica de cripto é que é muito volátil. E o porquê dele ser muito volátil é porque ninguém sabe exatamente quanto vale. No mundo de exchange de cripto, você tem um mundo muito mais abrangente, de usos diferentes para esse troço, não só investir. E quando a gente vai para o mundo de investidores, esse mundo ainda é muito pequeno. Você tem menos de 10% da população do Brasil fundo em geral, que investe em fundos em gerais. Não só cripto. Né? Não. Cripto é Não muito só menos, cripto. obviamente. O bate-papo de hoje do Backlog Talks vai ser com o Marcelo Sampaio, uma carreira que inclui mais de uma década em gigantes como Microsoft e Oracle e empreendendo no Vale do Silício. Marcelo se tornou um pioneiro no setor de criptoativo e em 2018 cofundou a Hashdex. Sob sua liderança, a empresa lançou o primeiro ETF de criptoativos da B3 e se tornou a maior gestora de recursos de criptomoedas da América Latina. A gente vai bater um papo sobre Bitcoin e sobre como que as empresas devem se posicionar nesse ativo e em outros criptoativos. Então vem com a gente que vai ser um papo bem legal. Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Backlog Talks. Dessa vez o primeiro episódio em que a gente vai entrevistar uma pessoa. Trouxe aqui um grande amigo, Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex. Marcelo, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Vai ser fantástico escutar um pouquinho da tua história aí. Vamos lá. E como é que a gente vai abordar o nosso assunto, que hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, mas de um jeito diferente. A gente vai focar mais no porquê que as empresas deveriam estar fazendo reserva em Bitcoin. E eu acho que não tem pessoa melhor para falar disso, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, que é o Marcelo, grande amigo. Prazer. Marcelo, vamos nessa? Vamos nessa. Maravilha, cara. Eu queria começar te perguntando, qual foi tua motivação para criar a Hashdex? Foi em 2018 que você criou a Hashdex? Foi em 2018. Essa história começa antes, assim. Eu estou envolvido com cripto ali mais ou menos desde 2011. Foi quando eu descobri. Né? Pô, pegou cedo, hein? Mas é engraçado, assim, porque eu falo que todo mundo começa em cripto mais ou menos no mesmo lugar, assim. E é claro que você tem eras diferentes, tem contexto diferente, mas quando você foi lá pela primeira vez, em 2011, era muito cedo. Assim, eu, como todo mundo, falei assim, esse negócio não tem como muito funcionar, não. Meio estranho, né? Não vai dar por causa disso, por causa daquilo e tal. E aí eu falo que quando você tem algum nível de honestidade intelectual, né, que eu digo o seguinte, você fala assim, não, peraí, você está falando que vai dar certo por causa disso, mas é verdade? Aí você faz essa pergunta, você chega na resposta e fala assim, não é por isso. Mas aí, não, mas também tem aquilo e tal. E aí o que acontece com cripto é que chega uma hora que você acaba as perguntas, assim. Você fala assim, cai a ficha, né? Aí você fala assim, cara, não é que esse negócio vai dar certo, vai ser viável, vai ser possivelmente uma das maiores coisas que vai acontecer. E é muito interessante. Hoje o papo de Bitcoin, né, que a gente adora, obviamente, é um fenômeno, é um espetáculo, mas a gente tem uma visão na Hashdex, eu teve lá atrás, assim, né, muito em cima de mim, né, do meu cofundador, o Bruno e tal, e a turma que chegou no começo, que cripto era maior que Bitcoin, né? Sim. Cripto era mais uma estrutura, né? Então essa ideia de você usar open source, né, com uma rede incentivada, tinha a capacidade de incentivar, né, de pagar a turma que contribuía para a rede funcionar, mas ao mesmo tempo esse pagamento virava o ingresso para entrar no show para quem quisesse usar esse software, essa rede. Né? A gente achava esse negócio extremamente poderoso e é só uma estrutura para você resolver problemas diversos. Pensa que a gente tem várias estruturas na sociedade, essa é uma estrutura puramente digital, mas é o que eu falo, empresa, ninguém nasceu amando empresa, conhecendo empresa, sabendo sobre empresa. É uma coisa que até é relativamente nova, assim, começa ali uns 400 anos atrás e pegou mesmo uns 150 anos, 200 anos atrás, assim, para virar essa coisa que é tão onisciente, assim, tá tão presente em tudo que é lugar. Mas empresa nada mais é do que uma estrutura social para você resolver problema. Né? A Apple existe para resolver problema, para te dar, enfim, produtividade, para... Né, e tem a história, tem uma pegada interessante, que como é que nasceu o branding, né? Porque antigamente as empresas eram sempre o nome da pessoa, né? Era o ferreiro, aí era a empresinha do cara que tinha o nome dele, né? E depois evoluiu para um nome que não era o nome da pessoa, né? Verdade. Mas então assim, você pega... Então, empresa é uma estrutura, né, que tem uma dança, você tem, né, fundadores, funcionários, provedores de serviços, né, produtos, receita, lucro, prejuízo. Você tem uma série de componentes e essa dança gera a possibilidade de você resolver o problema. Então, o WhatsApp está resolvendo mensageria, o Uber está resolvendo mobilidade urbana. Né? Então, mas a estrutura... Cripto nada mais é do que uma estrutura também, mas talvez com uma outra dança, com outros personagens. Né? Com um fator tecnológico ali que trouxe uma inovação. Totalmente digital. Né? Então, mas assim, uma arquitetura nova para você resolver o problema. Então, essa coisa, quando você começa, voltando lá naquele começo, quando chegou uma hora que caiu a ficha e falou assim, não, esse negócio é gigantesco, a gente falou assim, caramba, mas ele tem uma característica que essa tecnologia é associada necessariamente, né, a um derivativo ali, ou a um ativo subjacente, que literalmente a capacidade desse ativo apreciar é intrinsecamente ligado à viabilidade ou sucesso desse protocolo, dessa rede, né, desse software. O que faz ser uma coisa muito financeira, né?
o que dá uma oportunidade de investimento assim, fantástica para as redes que derem certo, né? Então a gente sacou e falou assim, falando, poxa, alguma hora o mercado financeiro vai descobrir isso, né? Assim, mas só que E tem a história do CEO da Goldman, né? Que sempre deu muita porrada no Bitcoin e agora recentemente mudou, falou, eu tava errado e... Cara, sinceramente, ele entre vários, né? Assim, sim, mas acho que ele é o Jamie Dimon do JP Morgan, enfim, cara, tantos e tantos e tantos. Mas isso é natural, cara, porque assim, a gente... Cripto, ele te exige, e aí eu acho que esse é o problema da maioria das pessoas que ainda não entendem esse negócio, ele necessariamente te exige uma mudança de paradigma, né? Então, basicamente, e a mudança de paradigma, o problema dela é que você não consegue usar o que você conhece para descrever algo que você não conhece. Eu acho que um exemplo que a gente tem no século passado... Fica preso naquele conhecimento anterior, né? Um exemplo que a gente tem muito comum no século passado foi, por exemplo, a física, né? Assim, então, você pega os grandes prêmios Nobel, assim, tipo Einstein, assim, esses caras eram quase contra a mecânica quântica, né? Então aparece esse negócio e fala, isso é uma ciência menor, isso é uma besteira, isso aí é bruxaria, né? E o que passa ao longo das décadas, o que acontece é que a maneira com a física newtoniana, até com que Einstein trouxe, com a matemática que você usava para aquilo, não funcionava para essa matemática, para aquilo. Você precisava, um era cálculo, outro era quase que estatística, você mudava as leis, né? E aí chega uma hora que esse negócio fica óbvio e aí você fala, caramba, isso está claro. Então, o que eu digo assim, você viu, mas os maiores gênios daquela época falavam que isso era um negócio menor e, pô, você vai confiar em quem, né? Então, assim, cripto tem muito disso, né? Uhum. E aí, o que eu te falando, assim, Mas acho que a gente já chegou nesse ponto em que, assim, pelo menos para o mercado financeiro já entendeu que não é... Não. Tá muito no começo ainda. E é isso que as pessoas, assim, cripto tem essa coisa, né, das pessoas acharem que... Ou já perderam bonde, quando tá subindo muito, falando, putz, eu vi esse negócio tão barato e tal. Assim, ou então, quando tá caindo muito, falou assim, ó, tá vendo? Te falei que isso era besteira. Sempre essa história, né? E assim, esses são lugares horríveis de você estar, né? Porque, no fundo, é o seguinte, a grande característica de cripto é que é muito volátil. E o porquê dele ser muito volátil é porque ninguém sabe exatamente quanto vale. Mas quando você pega o tipo de solução, o tipo de problema que esse negócio resolve, né? Independendo do preço que está hoje, você vê que só com uma comparação do que transfere, né? Como é que o mundo funciona hoje, que valor que tem hoje, você vai migrar para uma solução, uma tecnologia mais nova. Qualquer valor, qualquer fração disso é muito maior do que ele é hoje. Então, por isso que vale o investimento, mas a grande verdade é que ninguém sabe quanto vale. Então, exatamente, risco é retorno, né? Então, assim, você consegue fazer retorno muito grande se o risco também é muito grande, mas você quer literalmente conseguir, vamos dizer assim, estar calçado numa... Né? Tomar risco, você pode pular do precipício e provavelmente você vai morrer. Você tomou um risco grande e o retorno foi muito ruim. A minha caída de ficha com Bitcoin, obviamente, foi por volta de 2015, mas foi pela via tecnológica, né? Quando eu comecei a olhar a tecnologia blockchain, e principalmente a questão da resistência à censura, e que aquele troço não tinha como tirar do ar, aí eu falei, cara, isso aqui vai estourar. Pois é, e isso é um negócio relativamente simples, que já existia, mas quando você pega essa arquitetura e junta com uma série de outros conceitos aí que cria inovação, fica muito appealing, porque você vê, a censura é um pedaço, mas a autenticidade é outro pedaço. Você resolve problemas importantíssimos, que o Bitcoin vem lá de trás, né? Você resolve até um problema matemático dos generais bizantinos. Mas no fundo, o grande lance é o que a gente chama do double spending, né? Então, pensa que tudo, né, na internet ou no mundo computacional é abundante, né? Então... Você copia e, né, não tem limitação física. Exato. Acho que um grande exemplo é lá a indústria de música, né? Então, antigamente você comprava um LP, você comprava um CD, você comprava uma cassete, né? E você tinha que comprar e tal. E aí aquilo você tinha uma cadeia que os artistas ganhavam seus royalties, as gravadoras, aquela coisa. Aí chega uma hora que pinta MP3. Muda aí tudo. Você pode fazer bilhões de cópias da MP3 e como é que você resolve isso, né? O que cripto, arquitetura, então essa coisa nova que o Bitcoin trouxe lá atrás, ele resolve que ele consegue criar uma escassez programática, né, no mundo digital que não existia. Então, de um jeito que é o seguinte, se eu tenho essa MP3 ou essa música e aí eu te dou, eu fico sem ela. Isso é um negócio que não existia. Né? Então, pensa para e-mail. E-mail você pode mandar, receber um e-mail, você pode dar forte para quantas pessoas eu quiser. Você cria uma forma que aí talvez aquele e-mail, se eu mandar para você, eu fico sem ele. Do mesmo jeito que nem dinheiro. Que se eu te dou uma nota de 100 reais, ele é fungível, né? Você tem várias notas de 100 reais, mas com aquele númerozinho só tem aquela. E quando se eu der ela para você, não é mais eu não minha. tenho mais ela, né? Sim. Então, você consegue programar essa escassez e a grande coisa que eu falo assim, filosoficamente, eu acho até bonito, assim, é que pelo fato de você conseguir programar a escassez, você consegue gerar abundância. E a gente pode falar disso, mas é um pouco abundância filosófico. Abundância de prosperidade, né? De prosperidade, exatamente, sim, de valor, né? Sim.
Porque a gente funciona assim. Então, só para fechar a história de como é que a Hashdex começa, então a gente meio que viu isso tudo, tá? A gente se imbuiu, ganhou convicção nessa história e a gente olhava para o mercado financeiro, né? Eu sempre fui um grande apaixonado pelo mercado, sempre investi, sempre estudei muito, né? Apesar de eu sempre ter trabalhado com tecnologia, meu sócio era o lado contrário. A origem não é mercado financeiro? Minha origem não é mercado financeiro, mas parte das minhas paixões eram, né? Assim, eu falo que eu tive a sorte de não ir para o mercado, né? Porque eu fui trabalhar com tecnologia, que era uma coisa que muito pouca gente trabalhava na época, né? Sim. Assim, eu comecei na Microsoft, eu não conhecia ninguém que trabalhava na Microsoft, todo mundo perguntava, mas cara, você vai ficar instalando Windows. Word? Eu falei assim, não, cara, isso é uma empresa. Todo mundo conhecia o Bill Gates, já que era um cara rico. Mas enfim, eu sempre... Eu falo que eu li Ben Graham cedo na minha vida, assim, né? Tipo assim, eu sempre fui muito voltado ao investimento. Sempre adorei esse mundo, né? E eu gostava do investimento do aspecto de você ter uma tese, você ganhar convicção naquela tese e você realmente, fisicamente, conseguir, né, fazer uma posição naquele negócio e você vai ter a consequência daquilo que você escolheu. Eu achava isso muito poderoso. Eu achava, caramba, o mercado decide o que é verdade e o que não é e tal. Do meu lado, eu tinha meu sócio que era o caminho contrário. Ele foi mercado financeiro a vida inteira, mas era um apaixonado por tecnologia. E aí chega uma hora que ele larga o mercado, vai para Stanford fazer o MBA dele. E aí ele nunca mais larga o Vale do Silício, ele vai para lá, trabalha em empresas de tech e tal. E aí a Hashdex, a gente fala que é uma confluência de assim, ou são pessoas que amam tecnologia, ou trabalharam com tecnologia, amam o mercado financeiro, trabalharam no mercado financeiro, ou nos dois. E essa é a turma que tá aqui com a gente. Tempestade perfeita. E aí a gente, no fundo, fez uma coisa muito simples. A gente falou assim, olha, vamos conseguir criar esse acesso que hoje falta para o mercado financeiro tradicional, né, que não só vai ser traduzido em produtos de alta qualidade, produtos disponíveis através dos canais que todo mundo conhece, né, assim, dos bancos que você tem conta, das corretoras que você tem conta, né, assim como qualquer fundo. Tá? Então a gente torna uma coisa relativamente complexa, né, numa coisa que é simples e entendida por todo mundo, mas acho que principalmente é educar esse mercado, né? Porque não é só dar a possibilidade de investir, a gente acha que o mercado financeiro vai descobrir, mas, cara, acho que a gente tem um papel fundamental em explicar por que esse negócio tem mérito. Eu acho que até esse papo vai passar muito por hoje. A gente vai focar em Bitcoin, mas Sim. Que é um pedaço importantíssimo dessa história, mas é muito de explicar de onde é que... Por que esse negócio tem mérito de portfólio? Por que esse negócio você devia estar atento? E até entender muito mais do que investimento. O investimento é a parte que a gente faz como empresa, mas eu acho que o mais impressionante de cripto eu acho que é o efeito transformacional que ele vai ter na sociedade, no mundo, entendeu? Você acha que a gente vai chegar no ponto de os governos perderem o poder que eles têm hoje de controle, principalmente sobre o controle do dinheiro? Cara, no caso do dinheiro fiduciário? Então, eu acho que essa coisa, assim, eu acho que é forte dizer, né, que os governos vão perder. Eu acho que em algum prazo até isso é verdade, mas eu acho que a questão está muito mais, assim, isso já é um pouco assim hoje, se você pensar pelo menos no mundo digital, né? Assim, cadê as fronteiras na internet e tal? De vez em quando você tem uma coisa ou outra, né? Agora a gente teve o Supremo Tribunal tirando o X do ar, aquela coisa, então impactou o mundo digital. Mas, no fundo, o mundo digital não tem muita fronteira, se você parar para pensar, né? E como o mundo digital ele tem essa convergência, né, com o mundo físico cada vez mais, né, eu acho que é razoável que isso que a gente vê como uma boa coisa, né? Você entra num site na França, no Japão, uma informação que está, né, na Rússia chega em tempo real para você consome, você gera esse conteúdo, você consome esse conteúdo. Assim, a gente entende como sendo uma coisa boa, acho que a gente tem de aplicar isso no mundo físico e não o contrário. Né? Mas pensa que centralidade, eu não estou necessariamente falando mal de governo, mas é uma característica de qualquer centralidade, que isso pode ser um governo, pode ser uma indústria, pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser uma pessoa, né? Assim, a centralidade ela tende a querer resistir. Sim. Né? Mas a inovação geralmente ganha, né, em algum prazo. Né? Em algum momento... Então, o difícil da história toda é quando essas coisas acontecem, mas eu acho que elas acontecem. O que eu acho que cripto realmente faz é que acho que a melhor maneira de você pensar essa história, principalmente a gente tendo, acho que a referência da internet, né? Então, muita gente aqui, a maioria das pessoas hoje vivas, conheceu um mundo sem internet, né? Não estou falando da garotada, assim, mas viu o que era o mundo da internet e viu essa transformação. E o que a internet fez, no fundo, é que ela ressignificou a lógica do que é informação. Né? Você se informava batendo um papo, lendo um livro, através de televisão, num telefonema. Né? Assim, e hoje, assim, não é que é rudimentar. Hoje você gera conteúdo com uma facilidade, com uma rapidez, você consome conteúdo. Eu acho que o mais transformacional não foi nem você, são computadores que geram, processam, trocam conteúdos entre eles e com isso você consegue gerar um Google, consegue gerar AI, consegue gerar e-commerce, consegue gerar um mundo tão maluco, né? Então pensa que a gente vem do mundo da informação,
né, que ela ia numa velocidade e ela seguia um formato para ela virar completamente democrática, completamente, né, assim, presente de todas as formas e muito fluida. Cripto é exatamente a mesma coisa, mas só que, em vez de a gente estar falando de informação, a gente está falando de valor. Sim. E valor é uma coisa que pode ser extremamente específica. Quanto é que vale Petrobras agora? Quanto é que vale o PIB daquele país? Né? É extremamente específico, mas também é extremamente etérea. Qual é o teu valor, Fábio? É o quê? Quando você tem no banco, é o teu valor É a minha pessoal. capacidade de gerar valor. Cripto, filosoficamente, ele consegue começar a materializar esse negócio, ressignificar isso de maneiras que algumas a gente entende, as mais interessantes a gente não viu ainda, a gente não entende, mas formalizando isso tudo, dando um nível de fluidez, dando um nível de globalização sem fronteiras e tal, que, de novo, a gente pode falar de vários casos, eu posso falar de coisas que já acontecem hoje, a gente pode falar de coisas que vão acontecer, mas o mais interessante é que esse processo ainda não se deu, porque assim, essa tecnologia ainda é uma história que está no começo, né? E nesse caso vai precisar de regulação, porque valor nesse mundo é regulado. Os libertários achariam que é uma coisa ruim. Eu não acho necessariamente ruim quando a regra é boa. Sim. Né? Eu acho que a gente tem regras sociais, né? Assim, de conduta, isso é importante, assim, né? São Agora, boas. Quando você começou em 2018, a questão de regulamentação de cripto era praticamente inexistente, até um tanto cinzenta, né? E isso evoluiu muito nos últimos anos. Como é que é a tua visão? Então, acho que a gente fez muita parte disso, assim, em vários países, mas o Brasil, sem dúvida, né? A gente é brasileiro e decidiu, curiosamente, a gente começou nos Estados Unidos, mas a gente chegou uma hora que a gente falou, cara, os Estados Unidos não vai andar durante bom tempo, né? O clima não estava bom, e a gente falava assim, poxa, no Brasil você tem a tal honestidade intelectual que eu mencionei, assim, você tem uma CVM, você tem um Banco Central realmente honesto intelectualmente, assim, que na época, né, a turma lá não conhecia muito do assunto, né, a maioria da turma não conhecia muito do assunto, mas, poxa, a gente apostou que existiria uma abertura para a gente literalmente fazer essa educação, eu acho que num nível legal, falar assim, mostrar como esse negócio é importante. E aí, não só a gente, né, mas outras empresas, assim, e aí eu acho que a gente teve um êxito enorme no Brasil. O Brasil hoje ele tem uma das melhores, possivelmente a melhor regulação para cripto nesse momento da história, né? Você tem projetos, né? Não só o Brasil tem ETF, aquela coisa toda, mas assim, você tem um projeto como o Drex. Assim, eu ia te perguntar sobre isso. Qual é a tua visão em relação a o Drex, CBDC? O Drex, então, CBDC é um pedaço do Drex, né? Mas assim, eu acho que o grande interessante do Drex é um framework, né? Que usa a lógica de cripto, usa essa arquitetura, mas que torna o valor... Estou nem falando só do dinheiro, estou falando do valor de maneira geral. O que eu falo de valor? Um imóvel é valor. Sim. É uma dívida, né? Vamos falar de valor negativo, né? É valor. Né? Você está repagando essa dívida tem um score, né? Assim, você tem tanta coisa que é valor e você cria esse arcabouço, né? Que justamente com o governo convida a todos esses ativos, que a maioria deles hoje é offline, a entrarem on-chain, né, ou virarem digitais, com um nível de fluidez tremendo. Então, um pouco o que você viu no Pix para moeda, tá? A gente cria o Drex, que aí expande esse negócio, né, para valor como um todo, mas aí tem uma parte inicial, porque o dinheiro já estava mais ou menos digital, né? Isso acho que foi já era eletrônico, né? Já era eletrônico, embora É. o Brasil ainda não fosse eletrônico, o dinheiro estava disponível eletrônico, mas quanta gente realmente tinha conta e o Pix deu esse boom, né? Você hoje, assim, você tem pessoas em situação de rua que pedem esmola com Pix. Com Pix. Né? Então, assim, isso é um negócio impensável, né? 5 anos atrás, né? E, assim, então, o Drex, ele faz isso, mas ele tem esse primeiro momento que você... Peraí, vamos trazer e digitalizar essa história toda? Vamos digitalizar o seu apartamento. Assim, porque você vender não é que você não precisa de cartório. Cara, eu podia, assim, você vender e eu estar com esse negócio resolvido agora, literalmente em segundos. Você decidiu que você quer vender, você decidiu o preço, tá aqui, ó. Faz a seu, acabou. Olha quanto tempo hoje demora um RGI, cara, essa coisa. Entendeu? Assim, mas mais legal que isso, por que você tem que ser dono de 100% do seu apartamento, cara? Por que você não pode ter 1000 pessoas ou empresas ou fundos que vão ter uma participação desse apartamento se você quer morar, cara? De repente, você pode ter 51% do seu apartamento, que nem você tem empresa, e controlar e mora, e ter 49% de liquidez no seu bolso para você fazer o que você quiser. Ou talvez você não precise nem de 50%, você precisa de uma golden share. Você vai ter 99% da liquidez do troço, porque tem 5.000 pessoas, empresas e fundos que querem ter participação econômica, porque você mora num lugar que o pessoal acha que vai valorizar, do mesmo jeito que o cara acha que o Petrobras vai subir. Agora, Então, essa pegada... Isso é o Drex. O Drex vai permitir coisas assim. A questão do Drex e dos CBDCs tem também a preocupação sobre você dar muito poder para o governo controlar para onde o dinheiro está indo e privacidade e tudo mais, né? Mas aconteceu recentemente até a história do Pix, agora foi semana passada, né? De que... Essa preocupação, interessante essa coisa, assim, porque essa preocupação é real e tem um lado
um pouco cínico da história, que é o seguinte, cara, que eu falo o seguinte, até uma visão um pouco mais libertária, se você dissesse, assim, eu acho que, já talvez entrando no tema do Bitcoin, assim, eu acho que, assim, CBDC, né? CBDC é você basicamente tornar o dinheiro do governo cripto, né? Então, são os criptodólares, os criptoreais, né? Assim, então, você basicamente usar a estrutura E é diferente de stablecoin, né? Stablecoin é basicamente uma sintetização. Então, pensa que você cria lá um criptodólar, que pode ser o Tether ou o SDC, ou vamos imaginar o Real, tem aqui o BRZ. BRZ. Assim, então, você cria... Então, para cada um BRZ ou para cada um Tether, em algum lugar tem um dólar, né? E aí você tem esse risco de crédito. Você confia na tecnologia, você confia na gestão do cara. A empresa que está fazendo a gestão. Né? Tipo assim, então, uma coisa privada, né? Que aí a empresa tenta dar, obviamente, as boas empresas dá, vamos dizer assim, o máximo de... Aí entra auditoria. Mas não é regulado, exatamente. Aquela coisa toda, né? Mas o que eu digo, então tem stablecoins boas, outras não tão boas, mas a lógica é que você, um cripto real ou um criptodólar vale $1, vale R$1, né? E aí você usa cripto quanto forma, né? Então, pensa assim, se a gente quiser mandar hoje $1 para Tóquio, quanto tempo leva? 3 dias, 4 dias, 5 dias, quanto custa, né? Pagar uma taxa enorme. Assim, mas se eu quiser mandar uma mensagem de WhatsApp para Tóquio, quanto tempo leva, né? Uma fração de segundo, né? Então, você usa a forma cripto e você consegue mandar esse real para Tóquio, né, com a mesma rapidez de uma mensagem de texto. Legal. O que faz sentido para 2024. O lado polêmico desse negócio, é isso também que você falou, que aí agora o governo ganha um controle danado, porque se você é dono dessa moeda está toda digitalizada, né, de uma forma que viaja e tem esse nível de produtividade e é programável, tá? Então, o governo ele pode fazer coisas do tipo assim, falando, olha... Para pagar seu imposto automaticamente. Quem não tomou vacina Covid, assim, não ganha o Bolsa Família. E aperta um botão e isso acontece. Hoje para você fazer isso, você não consegue. Você não tem... é custoso, inclusive. É custoso e você não consegue... Assim, você não tem a tecnologia hoje para fazer isso. Isso já nasce dessa forma. Suscetível à fraude. Assim, do lado, talvez, assim, não só falar o ruim, mas o bom, você pode virar e falar assim, vou fazer um estímulo à economia. Sim. E aí eu vou, esse mês, assim, até 30... Estou dando R$1.000 para cada brasileiro, tá? E até 30 de setembro, esses R$1.000 podem ser gastos nessa rúbrica aqui. Então, pode ser gasto para comprar fralda, leite e tudo bem. E chegou dia 30, no meio, quem não gastou, cara, sumiu esse dinheiro. Você não consegue fazer isso hoje. Não consegue. Tá? Então, assim, com o Drex você consegue. O problema disso, que é o lado polêmico, é que é isso, assim, você dá muito mais poder e controle para o governo. E aí, o lado cínico que eu ia falar, que é o seguinte, assim, na minha opinião... O que torna Bitcoin, em algum prazo, dinheiro, note que Bitcoin nasceu querendo ser dinheiro, ele não é dinheiro hoje ele é uma reserva de valor, e importante, emergente, que cresce muito, eu acho que, assim, a gente vai discutir aqui, mas possivelmente acho que é a melhor reserva de valor que a gente viu até hoje, mas ainda é emergente, né? Isso é um negócio que muita gente tem que adotar, todo mundo tem que pensar dessa forma que eu vou falar, mas acho que segue preceitos técnicos para suportar isso, mas não virou dinheiro. Eu acho que o que torna Bitcoin dinheiro em algum prazo é CBDC. Porque o CBDC seria uma ponte para isso. O motivo disso é o seguinte, são dois, tá? Um, porque primeiro o CBDC vai treinar... vai criar infraestrutura, né? O ser humano comum vai criar infraestrutura para lidar com cripto, né? Mas eu acho que o que torna realmente dinheiro é literalmente uma coisa como... Eu vou dar um exemplo radical, tá? Mas só para fazer cabeça, assim. Um governo, não sei, pensa uma Coreia do Norte, pensa uma Alemanha nos anos 40, né? Assim, que você vira e fala assim, cara, é muito fácil do governo virar e falar assim, Fábio, você não tem mais nada. Tudo seu digital, eu sei onde está tudo, né? Eu sei exatamente, assim, então, se deu muita produtividade, agora você não precisa declarar DARF, porque esse negócio é automático. Pô, mas eu também posso virar aí um botão e falar assim, agora você está cancelado, você está contra o meu governo aqui ou tal, enfim. E aí você parou, você não tem mais gasolina no tanque, né? E eu acho que você só precisa de uma coisa mais radical como essa para a turma falar assim, não, tem alternativa, entendeu? E eu não acho... Que seria o Bitcoin. Que seria, eu acho que, de novo, cripto quanto forma, Bitcoin hoje como melhor candidato para isso. Mas só sei que nada sei. De repente vai pintar alguma coisa melhor. Então, eu acho pouco provável no que a gente viu hoje, mas assim, né? A gente achava que vídeo cassete, que cassete, né, era a melhor forma. Hoje você tem streaming, você achava que CD. Agora hoje você tem tipo assim, o Spotify, né? Então, o mundo vai mudar. Mas eu só falo que isso é difícil porque protocolo não é empresa. E eu acho que tem essa confusão. Eu falo, mas o Bitcoin vale 2 trilhões, esse negócio não vale. Mas peraí, assim... eu falo assim, poxa, não vamos nem discutir o valor do negócio, mas vamos combinar o seguinte, olha, pensa que uma empresa, né, ela pode
né? Assim, ela pode ter um valor muito alto, porque ela está indo muito bem, ela está bem gerida, aquela coisa, mas assim, esse protocolo, ele tem um nível de estabilidade que transcende tempos. Então, assim, pensa assim, vamos falar de protocolos que a gente está usando um agora, que é o português, né? Então, o português está aqui no Brasil só há 500 anos, já há 500 anos, e em Portugal está mais tempo e tal. Acho que a gente não está pensando em mudar, acho que ele evolui. Evolui assim, também, né? Mas então ele tem a característica dele ser dominante, né, no espaço que ele está e ser muito perene. Vamos pegar outro protocolo que tem nada a ver com isso. HTTP. Você pode entrar em qualquer site que você quiser, desde que seja em HTTP. Né? Assim, não estamos pensando em mudar. Assim, a gente evolui, a gente vai para a Web 1, 2, 3, 5, mas assim, né? Assim, o protocolo se mantém. Então, meu ponto é que o Bitcoin ele pode ser disruptido, obviamente, mas protocolo não é empresa, protocolo não é startup, protocolo não é assim. Ele tem uma coisa de que geralmente ele tem um efeito de rede, justamente para ele ser dominante, né? E quebrar efeito de rede gigantesco nesse é muito difícil. Você até quebra ao longo de muito tempo, mas é muito diferente de empresa que pode quebrar, que pode ir mal, pode ter uma gestão ruim. E tem uma fraude, não sei o que. Pode ter uma fraude, pode ter uma tecnologia que numa escala muito menor. Legal. Marcelo, me conta um pouquinho da Hashdex, cara. Vocês são maior gestora de fundos e ETFs da América Latina. Então, a gente... Exatamente, cara. Fantástico, né? Então, a gente criou hoje o que é o maior gestor, né? A maior gestora regulada dentro do mundo cripto da América Latina. A gente hoje tem um pouco mais de 5 bilhões de reais sob gestão. O que, curiosamente, né, assim, no relativo é um valor super legal, né? Assim, não estamos falando já de bilhões, né, aquela coisa toda, mas isso tudo é muito pequeno, se você parar a pensar. É muito pequeno. Né? A gente está falando de um mercado que hoje, assim, a gente tem... vai chegando a 300 mil investidores, o que é muito pequeno, só no Brasil. Mas eu vi uma estatística que a gente já tem investidores de cripto 2 vezes maior que a quantidade de investidores na B3. Pois é, então, isso é uma coisa pouco verificável, mas assumindo que é verdade, né, que um self-report das exchanges assim, mostra como justamente você tem essa coisa, a coisa do fenômeno, né? Mas o ponto assim, é que eu acho que o mundo, né, quando se fala de cripto direto, né, é um mundo que transcende só o investidor, porque você tem literalmente o cara que está no cassino, você tem o cara que está usando cripto para usar, você tem o cara que está programando, você tem o cara que realmente vai ser um investidor. Mas eu falo que isso reflete muito mais o fenômeno de você entender, ver o que está acontecendo, do que basicamente investir. Eu acho que investir é um mundo diferente. Você pega aqui no Brasil hoje, de 220 milhões, a gente já tem comprando fundo, né, investindo em fundos no Brasil, assim, menos de 20. É muito pouco, né? A gente tem menos de 10% da população do Brasil fundo em que geral, investe em fundos em gerais. Não só cripto. Né? Não. Cripto é não muito só menos, cripto. obviamente. Então, assim, eu só estou separando que no mundo de exchange de cripto você tem um mundo muito mais abrangente, de usos diferentes para esse troço, não só investir. E quando a gente vai para o mundo de investidores, esse mundo ainda é muito pequeno. Mas você vê, a gente tem quase 300 mil investidores e num Brasil que está investindo em fundo vai na casa ali de... vai chegando, convergindo para 20 milhões. Olha quanto tem para crescer só no Brasil. Sim. E a gente acha que cripto, né, é possivelmente uma das tecnologias que vai governar aí o futuro. Se dá uma oportunidade de investimento, acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho, né? Assim, todo mundo tem investimento, né? Isso que eu falo. Assim, qualquer pessoa que lida com dinheiro tá fazendo uma decisão de investimento, ainda que esteja fazendo inconscientemente, né? Quando você bota na poupança ou quando você deixa dinheiro na gaveta, é uma decisão de investimento. Então, você está falando o seguinte, vou deixar esse dinheiro aqui perder valor, né? E vou deixar perder valor, mas é uma decisão que você fez. E nem que seja inconsciente. Eu não confio no banco. Né? Então a gente acha que cripto assim, talvez antes de cripto as pessoas têm que ter, né, o mínimo de reserva para pagar essas coisas, que eu digo assim, mas do ponto de vista de investimento, a gente acha que todo mundo devia ter um pouco de cripto, pelo menos um pouco. Muito longo, porque é muito volátil, né? Então, justamente não são as certezas, são as possibilidades do que esse negócio dá, mas é justamente a risco-retorno. Né? Você vai correr um risco relativamente grande para ter um retorno relativamente grande, mas de uma probabilidade que cresce dessa arquitetura, desse fenômeno ter um lugar super relevante no futuro. Essa ideia de que as pessoas têm que ter uma parte dos seus reservas em cripto de maneira geral, eu acho que é super correta, né? Eu acho que você tem que se expor a esse risco pelo fenômeno que é essa inovação. Mas eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte: o que você acha que é saudável em termos de percentual, né? Porque eu acho que você tem aquele tipo de pessoa que é super comprada na tecnologia e no movimento, e eu sou um desses casos, que eu tenho mais de 50% do meu patrimônio
nesse ativo, mas não é para qualquer um, né? Não, não é. Na verdade, a gente acha que tem que começar na casa de 1%. Assim, 1 a 5%, se você quiser ser arrojado no começo, mas é muito pouco. Tem que ser muito pouco e tem que ser muito longo. Assim, o melhor trade em cripto é o tal do buy and hold, né? É você comprar, a gente gosta muito, né? A gente fez isso, né? A gente fala que na Hashdex a gente fez o produto que a gente queria investir. Assim. Legal. A gente criou o índice de cripto, né, com a Nasdaq, assim, que na verdade é o seguinte, a gente fala, olha, Bitcoin é o máximo. É o Hash 11. É o Hash 11, né? Então, o Bitcoin é o máximo, Ethereum é o máximo, DeFi é o máximo, né? NFT, né? que gera problema. O macaquinho, esquece o macaquinho, assim, NFT como estrutura é o máximo. Assim, você tem... tantas coisas no cripto e a gente não faz a menor ideia de qual o tamanho desses negócios, né? Há quem diga que só vai existir Bitcoin. Há quem diga que Ethereum vai ser muito maior que Bitcoin. Né? Assim, e quem sabe quem está certo, né? Então, o lance de você comprar índice é que você garante que você vai estar investido no que quer que dê certo a longo prazo. Né? Esse negócio se rebalanceia, então o mercado geralmente tem razão, né? Então, a gente gosta muito dessa ideia de você comprar muito pouco, você investir muito pouco e ficar muito longo. O melhor trade de cripto é você não tradear cripto. Mas você tem aquele cenário do cara que fez isso no começo e que hoje tem uma parcela muito maior do que 5%, porque o negócio valorizou tanto que tomou parte do percentual do portfólio dele. Mas então, eu acho que a maneira de você pensar essa coisa... Então, assim, você tem milhões de sabores, né? Assim, e aí eu estou falando pro investidor de maneira geral, não estou falando pro investidor profissional. Porque esse realmente, profissionalmente, ele tem uma cartilha, tá? Ele vira e fala assim, eu tenho que ter um nível de concentração assim. Então, assim, esse cara tem realmente, assim, e de novo, tem todas as formas possíveis. Fundo de pensão não pode ter mais tanto desse ativo, daquele ativo, de qualquer ativo. Né? Eu não estou falando do investidor profissional, estou falando do investidor de maneira geral. Né? Assim, para esse cara, a melhor maneira desse negócio, se você compra 1%, esse 1% vai valer agora 100%, né? Assim, ou 50% que você tem, né? Virou 100 vezes, né? E agora, assim, poxa, a melhor maneira de você pensar nisso é você pensar nisso como 1%. Assim, combina prazo contigo, não combina retorno. Né? Porque senão, provavelmente você vai sair cedo demais, né? Ou se estiver tomando um prejuízo, porque, de novo, assim, vai para os dois lados, né? Assim, você vai sair chateado demais muito cedo. Então, a melhor coisa é falar assim, cara, no mínimo 5 anos. Com 5 anos reavalia. Até porque o próprio, se a gente olhar o ciclo do Bitcoin, é um ciclo de mais ou menos 4 anos, né? O ciclo do Bitcoin é mais ou menos 4 anos e você tem que ver em que momento do ciclo você entrou. Tem que ver se essa coisa vai continuar se repetindo dessa forma. Sim. Tecnologicamente vai, mas do ponto de vista de valor se vai. Sim, e da influência que o mercado agora mais tradicional começa a ter, né? O negócio vai ficando maior. Né? Quanto maior o mercado, menor a volatilidade. Né? Sim. Que é uma coisa que vai ser fundamental até para essa reserva de valor ser viável a longo prazo, ela vai ter que reduzir essa volatilidade. Embora hoje a volatilidade seja muito menor do que a maioria das pessoas pensem, tá? Assim, hoje você tem ações sagradas americanas, assim, de Netflix, a Facebook, são muito mais voláteis. Não digo muito mais voláteis, mas são mais voláteis. São mais voláteis do que Bitcoin, por exemplo. Tá? E ninguém pensa nisso. Todo mundo fala, meu Deus, esse negócio. Assim, mas quando você olha o número... Mas o que a gente fala é, o melhor trade de Bitcoin é você não tradar Bitcoin. Você se posiciona. Se possível, a gente gosta muito da ideia de índice, né? Assim, mas se o investidor tiver conhecer muito do ativo, eu conheço muito de Bitcoin. Mas então é uma custódia. E aí, isso a gente não recomenda mesmo, assim. E aí eu posso falar por quê. Assim, e não é que eu não assim, quando você é cripto, você está ali, você pode ter cripto, manusear, mas investimento você não tem dinheiro no colchão, né? Normalmente. Você não tem ouro em barra em casa. Tem gente que tem. E eu falo assim, eu acho que eu só conheço duas razões para alguém ter custódia própria, tá? As duas razões que eu conheço é o seguinte, ou o cara que vai usar, então o cara, eu comprei Ethereum porque eu vou registrar contratos, smart contract lá, eu tô fazendo assim... Ok, ele precisa operar assim, a rede, né? Exato. Eu comprei Bitcoin porque eu vou fazer, enfim, essa operação, aquela... Não tem problema. Assim, ou então o cara que tem uma visão de apocalipse, assim, que tem gente que tem. Tem gente que... Aí eu falo assim, não é que você vai ter Bitcoin direto ou cripto direto, eu acho que você tem que ter, né, dinheiro em casa, você tem que ter barra de ouro, você tem que ter joia... Né? Tem que ter um bunker cheio de armas. Tem que talvez um bunker. Assim, mas tem gente... Mas não sendo esse negócio que isso para muito pouca gente, assim, investimento, né, você não faz dessa forma. Então, o que eu digo é o seguinte, tudo bem que você pode fazer, mas aí eu falo assim, quanto dinheiro você está confortável em ter num pendrive ou até numa custódia de uma exchange? Né? E aí o negócio de exchange, você tem umas muito boas e tem umas muito ruins e você está do diligence exchange para saber qual é qual... ou você está indo porque todo mundo foi. A FTX era... Porque leu uma notícia em algum lugar. A FTX era... Uau! E quebrou. Então, meu ponto é o seguinte. A diferença hoje de você fazer uma gestão profissional desse cripto, né, para uma não profissional é uma distância enorme.
E nem justifica o preço, tá? Porque ele vai falar, não, mas eu vou comprar aqui, eu vou ter aqui, eu não vou ficar pagando taxa de administração para esse cara. Então, a primeira notícia que eu dou é assim, essa taxa de administração é muito pequena em relação à volatilidade desse troço. E ainda assim, quando você compra cripto direto, dependendo do setting que você está comprando, você está tomando um spread danado na cabeça. Você não está nem vendo, você está achando que está comprando no valor justo, você não está. Assim, você tem, né, exchange não é regulado ainda hoje, e o cara pode front-run no teu book, ele pode botar um spread que você nem viu. Então, meu ponto é o seguinte, a gente hoje compra cripto muitas vezes a custo negativo. O pessoal paga para ter, assim, porque assim, né, a estrutura como a gente funciona. Então, meu ponto é o seguinte, nem por dinheiro faz sentido, mas do ponto de vista de segurança, sucessão, cripto é mais taxado no Brasil do que ETF, por exemplo, tá? É mais caro tributariamente você ter cripto direto, assim, sucessão, pegou um avião, você deixou anotado exatamente quem vai ver isso. Cara, É complexo, né? A gestão da autocustódia, né? É complexo a beça. E não, é arriscado, você pode fazer uma besteira e não tem bom motivo. E isso também não estando no mercado financeiro tradicional. De novo, tô falando do investimento, tá? Para quem está investindo. Você não faz isso com a tua renda fixa, você não tem R$1 milhão em casa. Não. Você não tem R$10 mil em casa, tá? Eu digo assim, então não faz sentido para cripto você tratar dessa forma também. O que você tem que fazer, obviamente, é entender quem são os bons gestores. Eu acho que a tua vantagem, no ponto de vista de gestão, você tem um mercado regulado, então você não precisa saber tanto disso, porque você tem uma CVM em cima de caras que nem a gente, assim, garantindo que a coisa vai funcionar, você tem um banco central, você tem umas coisas. Mas assim, eu não acho que faz sentido ter cripto em casa do ponto de vista de investimento. Você falou que a Hashdex tem 300 mil clientes hoje, mais ou menos. Que é o cliente para 300 mil. Você consegue dizer o que tanto disso é PF, quanto que é PJ? A gente tem na casa de quase 80% hoje em dia de pessoa física, né? Do volume dessa coisa, e uns 20% de institucional. O que é muito legal, porque mostra que o institucional vai crescer, que geralmente essa coisa é ao contrário. Né? Você tem mais ou menos uns 20%, 30% de pessoa física, você pega lá um ETF... Acho que tem que inverter ao longo no Não, e vai longo inverter, prazo, né? E vai inverter. Assim, de novo, hoje já começou esse processo, mas o gestor profissional ele ainda está no processo de conhecer o ativo, se sentir confortável com o ativo e também de poder, porque hoje você tem um risco de carreira relativamente grande, né? Aquela coisa que o pessoal falava, ninguém é despedido por comprar IBM, nobody gets fired by hiring IBM. Tem um pouco essa coisa também, você vai ter que ter um pouco essa coisa dos pares também fazendo, aquela coisa para você virar o que aconteceu comigo, né? Eu sou cliente da Hashdex na pessoa física em fundo, no 40, se não me engano. Obrigado pela confiança. Vai. E eu acabei levando isso para a empresa. É isso aí. Eu falei, olha, eu acho que a empresa tem que se posicionar e aí vamos de fundo. O veículo que a gente encontrou foi fundo. Hoje a gente até está experimentando um pouco de autocustódia mesmo. Mas porque a gente é uma empresa de tecnologia, a gente faz projetos nessa área e tudo mais. Eu tenho cripto direto, tá? Mais ou menos 0,2% de todo o meu cripto é direto, no meu caso, para estudar, para conhecer. Tem uma experiência, né? Eu acho fantástico. Só dissocia o que é uma coisa e o que é investimento. Perfeito. Assim, porque isso são coisas diferentes. Investimento é um veículo. Você não sai de casa e pega um ônibus para qualquer lugar. Você sai de casa, você vai do ponto A para o ponto B. Investimento é isso. Quando a gente fala de autocustódia na pessoa jurídica, você tem um desafio contábil. Né? De como é que você faz isso dentro das regras contábeis? E nem as regras contábeis estão tão atualizadas ainda. Ainda é um problema. Assim, e tem países que você não pode, né? Sim. Assim, mas ainda é um problema, mas que vai se resolver. Sim. Mas o ponto é, qual é a grande vantagem de você ter autocustódia, de fato, para o trabalho que você vai ter? Tá, então eu vou entrar já um pouco mais forte no nosso tema aqui. Por que uma MicroStrategy, que é a empresa que mais tem bitcoins hoje, uma empresa de capital aberto, que não é uma empresa de financeira, é uma empresa de tecnologia, que entendeu lá, o CEO entendeu que fazia sentido fazer essa estratégia, e eles partiram para uma autocustódia, né? Tem 220 mil bitcoins, é um negócio louco, né? 13 bilhões de valor. Metade do valor da empresa é só mais da metade. Mais da metade é só o que eles têm de Bitcoin, né? Qual é a visão que uma MicroStrategy tem para optar por ir para uma autocustódia e não ir para um instrumento regulamentado, fundo, etc? Então, só fazer o disclaimer que a MicroStrategy e o Mike Saylor, que é o CEO, o fundador, assim, que é um cara brilhante e eu acho que ele está ensinando muito, eu acho que o mundo de maneira geral, assim, eu acho que o papel... Né, que Bitcoin em específico, né? A gente falou de cripto em geral, mas vamos falar só de Bitcoin, que é o grande candidato, ou acho que o grande protocolo virando reserva de valor aí. Ainda emergente, mas virando ao longo do tempo. Então, eu acho que ele foi esse cara. Mas lembrar que a gente está falando do exemplo extremo, né? Do exemplo que realmente do cara que, né, você vê, ele literalmente foi all-in,
né, com a empresa dele. A empresa Ele dele... tá assim, inclusive, se endividando para comprar mais Bitcoin, né? Ele vende... A tese toda dele é essa, tá? Então vamos partir da tese do Michael Saylor. Então pensa que a MicroStrategy, né? Ela era uma empresa de BI. Empresa de software, né? Que tinha um BI muito legal. BI é basicamente você consolidar um monte de dados e fazer um dashboard. E transformar isso em informação. Uhum. E era uma empresa, né, antiga já, de muitas décadas, assim. De capital aberto. Pequena, capital né? Aberto. Small cap nos Estados Unidos. É uma small cap nos Estados Unidos, mas é uma empresa tradicional, assim, tinha um nicho muito claro, do que eles faziam muito bem e tal. Então, não tinha nada a ver com Bitcoin. Mas o Michael Saylor, que é um visionário lá de trás, né, um veterano da indústria, assim, ele vem de um lugar, assim, para começar, eu acho que vamos dizer assim, essa tese dele, que é muito correto e geralmente os empresários não se veem dessa forma, mas é exatamente correto. Ele fala o seguinte, olha, o principal trabalho de um CEO é alocar capital. Note, não é que o CEO vai virar um investidor, assim, então agora eu estou comprando esse fundo, gestor. Não é isso. Mas é alocar capital. Quando sob a ótica do retorno, obviamente. Do retorno, exatamente. Porque quando um CEO ele vira e fala assim, ó, vamos fazer esse projeto, vamos contratar aquelas pessoas, né, ele está alocando o capital para dar retorno na empresa e, se possível, melhor do que o retorno do que você comprasse um título do governo te daria. Né? A empresa ela tem que, né, outperformar, senão você vai botar o dinheiro... O empreender é isso, né? O empreender é isso. Te dá um nível de alavancagem muito maior. Exato. Por isso que quando a taxa de juros está tão baixa, a atividade econômica explode, porque você basicamente agora ficou muito mais fácil você dar retorno nas suas decisões em relação ao que o governo ou o mercado está te pagando sem risco. Né? Então, o empreendedor é um cara que toma risco e o CEO aloca esse capital em várias apostas, que pode ser de pessoas, a mercados, a produtos, e espera um retorno disso. Então, o Michael Saylor vem desse lugar e aí ele basicamente falou o seguinte, falando, olha, cara, se a gente pegar os últimos tempos, principalmente quando a gente volta lá em Bretton Woods, que é quando, né, perdeu o padrão do ouro, né? Sim. Então, foi uma 71, hora que né? $1 tinha uma equivalência em ouro. Chega uma hora que o Nixon fala assim, ó, agora acabou, a gente faz o que a gente quiser, e aí você, no fundo, ganhou uma impressora que você pode imprimir quanto dinheiro que você quiser e meio que fica por isso mesmo, né? E aí essa coisa, né, tiveram momentos diferentes na história, mas o que acontece é que a partir de 2008, com a crise que a gente teve bancária naquele tempo, né, começou a ter um abuso, e não foi só ali, você teve outros momentos ali antes disso, de 71, que é o Bretton Woods até... assim, até 2008, mas ali começou a ir numa escala muito diferente e até que esse negócio se coroou em Covid né, e aí eu estou falando da gente como sociedade, mas muito liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado de capitais do mundo, dólar é hoje a reserva de valor da humanidade. É o padrão, né? É o padrão, né? Então você tem os Estados Unidos imprimindo em 1 ano e 10 meses mais dinheiro do que todo o dinheiro que existiu basicamente desde o dólar aparecer. Né? O que é uma loucura, né? Assim. O que é uma insanidade. Né? E inflação, né? As pessoas pensam, né, de várias formas, assim, não, inflação agora as coisas estão mais caras. Mas, no fundo, acho que a melhor definição de inflação é o aumento da base monetária. Sim. Né? Acho que uma forma de você pensar que na Califórnia, quando você teve aquela corrida de ouro lá atrás, né, começou a se descobrir muito ouro na Califórnia, a Califórnia entrou em hiperinflação. A Califórnia. Porque todo mundo tinha tanto ouro, tinha tanto dinheiro, que você comprar um charuto lá virou preço de 15 charutos em Nova York. É o princípio da inflação. Você tem uma oferta limitada. Então você aumentou a base monetária. Então você tinha uma base monetária lá rolando, em circulação. Aí agora você tem ouro pra caramba. Pô, então o cara vai falar assim, não, bicho, pra te vender esse charuto aqui, eu queria mais ouro do que eu queria antes. Pensa na pá, né? E você tem. Pensa na pá, que é o instrumento que o cara precisava pra, né, cavar o ouro lá. Se você tem 100 pás lá e você tem 150 pessoas querendo comprar aquela pá, é óbvio que a pá vai aumentar de preço, né? Então, assim, você teve essa expansão enorme, né? E o Michael Saylor olhou e falou assim, caramba, o dólar está caminhando para não valer nada. E essa coisa é interessante porque, primeiro, esse não valer nada não é algo rápido. Sim, tá? óbvio. E você tem uma série de sinais... Não valer nada, você tem que ter uma base de comparação, né? Não valer nada em relação ao quê? Em relação né? a quê? Mas basicamente é isso. Assim, e aí eu acho que vem num ponto interessante, né? De como é que a gente calcula a inflação. Como é que a gente calcula... Né? O que é hoje um CPI, né? Que é o índice de consumidor. Você coloca um monte de coisa lá dentro. Aqui no Brasil você coloca desde arroz e feijão até, enfim, aí coloca... preço de aluguel, assim, né? É uma cesta dos bens de consumo que você fala assim.
Mas só que essa coisa você ganha uma série de sinais invertidos porque você tem várias forças que te dão uma sensação que não, então tá tudo bem, não, então a gente recuperou isso e aquilo. Mas o grande lance é que pessoas diferentes, mercados diferentes, principalmente empresas, que é o caso lá do Michael Saylor, né? Assim, você percebe inflação de outra forma. E eu acho que nesse caso para a empresa, né, uma das inflações que pegam não só é a do trabalho, dos salários, mas é a inflação de ativo. E essa, quando você imprime numa escala dessa, assim, fica mais difícil de ver. Então, por exemplo, assim, eu acho que o principal efeito de muita expansão monetária é que quem tem ativo, tá, fica muito rico. Né? Ou tem a percepção de ficar muito rico. Quem não tem, que é a maioria das pessoas, né? Então, sinceramente, gente, você é empresário, eu sou empresário, né? Você tem talvez algumas ações na carteira, assim, você aprecia muito, né? Porque sim, agora expandiu monetariamente, então aquele negócio, né, você tem uma inflação ali. Para a turma que não tem ativos, ela empobrece muito, porque a inflação meio que come... perde poder de compra. E até tem uma geração de efeito político, né, que é um pouco que a gente está vendo agora, que é o populismo, né, se levanta, aquela coisa, você tem essa divisão. Então no Michael Saylor, assim, essa inflação do ativo, ele percebeu isso muito cedo, que ele falou assim, cara, ainda que eu esteja parecendo que eu estou ficando mais rico, posso cobrar mais para meus clientes, aquela coisa toda, eu estou ficando mais pobre. E eu estou ficando mais pobre, assim, a maneira de ver, principalmente para o rico que está ouvindo a gente aqui, ou o cara que tem ativos, né, assim, é pensar o seguinte, falando, olha, vamos voltar a 10 anos atrás, a 15 anos atrás, 20 anos atrás, e vamos pegar, sei lá, qualquer soma de dinheiro, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, quantos apartamentos você compra com 10 milhões de reais há 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? E vamos corrigir por inflação. A inflação, CPI. Bota a inflação, hoje, 20 anos. Será que você compra o mesmo número de apartamentos? Você vai comprar menos. Tá? Então, você tem uma inflação de ativo que é muito mais difícil você perceber e isso impacta a empresa diretamente. Então, assim, a escala... Então, o Michael Saylor sacou esse negócio, assim, ganhou essa convicção, né? E aí, do lado de Bitcoin em específico, né? Ele falou assim, caramba, surgiu uma reserva de valor aqui que ainda é emergente, eu entendo, né? Mas que, do ponto de vista de reserva de valor, que é algo técnico, reserva de valor, a gente pode discutir se Bitcoin vai ser viável como reserva de valor ou não, e aí tem um nível de especulação nisso, mas o que é reserva de valor e quais são as características é algo extremamente mapeado, é matéria de faculdade, tá? Assim, em macro você estuda reserva de valor. E aí são 7 coisas, tá? Técnicos, assim. A gente está falando de escassez, estamos falando de fungibilidade, estamos falando de portabilidade, né? Assim, são, assim, e aí... Matérias factíveis, né? Extremamente objetivos. E aí o lance é o seguinte, vamos só comparar assim, e aí não é que Bitcoin é um pouquinho melhor do que ouro, né? Reserva de valor é um monte de coisa, a gente fala de ouro, mas pode ser imobiliário, pode ser dólar, pode ser metal precioso, pode ser arte, né? Reserva de valor é um monte de coisa, né? E sim, mas vamos então pensar Bitcoin, ou cripto, quanto forma Bitcoin como exatamente esse melhor candidato. Assim, vamos olhar Bitcoin e comparar em alguns aspectos técnicos com o que existe. Vamos pegar, por exemplo, portabilidade. Assim, então, pensa o seguinte, é mais fácil você mandar um carregamento de ouro do Fort Knox dos Estados Unidos para a Europa ou você mandar um código pela internet? Muito mais fácil. Não é um pouquinho melhor, não é um pouquinho mais fácil, né? Divisibilidade é uma outra característica. Então, vamos pegar ouro. Então, dividir por 2, por 4, por 1000, por 1 milhão. Aí já estamos indo partícula. Pô, assim, ou é mais fácil você pegar um código, uma estrutura computacional divisível. 8 casas decimais foi a convenção que colocou ali, né? Que é o Satoshi, mas é infinitamente divisível. O Ethereum tem 18, né? Pois é. E essa parte da casa decimal, quando chegar e fizer sentido, você muda no código, você entra em consenso. Em consenso e muda para 16. Né? Que nem você tinha 8 bits, 16 bits, 32, 64. Então meu ponto é o seguinte, assim, não é um pouquinho melhor, né? Assim, é absolutamente melhor. A questão é o que um ouro, poxa, um dólar tem em vantagem em relação a um Bitcoin? Ele tem vantagem que ele tem track record, né? Então, assim, ouro já era, vamos dizer assim... Poxa, sempre foi, né, ali? Sempre foi, civilizações passadas, era o tesouro, aquela coisa. E tem hoje, note, assim, a gente pode fazer essa menção honrosa aqui, uma estabilidade, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos uma percepção de estabilidade que os libertários diriam o seguinte, falando, pô, cara, volátil é o dólar, cara, assim, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Inclusive tem essa ideia da valorização do Bitcoin, mesmo que se o Bitcoin não valorizasse, né? Porque quando a gente fala valorizar, a gente está falando em relação ao dólar, né? Isso. Mas se você imaginar que aquilo ali é estável, você sempre vai ter
a desvalorização do dólar. Então, mesmo que não acontecesse nada com o preço do Bitcoin, né? O preço vai mudar porque ele é em relação ao dólar. Mas só basta o dólar desvalorizar para o Bitcoin já ser uma boa oportunidade. Pois é, eu acho que isso é inexorável, porque quando você tem literalmente uma política monetária que sem qualquer regra você pode imprimir mais dinheiro, assim, né, literalmente ao bel prazer de uma gestão de um banco central do momento, assim, esse negócio ele vai perder valor. Eu acho que o exemplo está aí, a libra esterlina, né? A libra, ou pound, né? É uma métrica de peso, né? E a libra, o pound, da prata na época, né? E hoje, se você for pegar o peso da prata, que era 1 pound, hoje, acho que, se não me engano, é 99,62, acho que eu vi, por cento do valor de desvalorização em relação a 1 pound. Né? Caramba. Mas assim, mas o lance é que você tem hoje uma reserva de valor que é nova, né? Mas quando você olha quase pelos aspectos técnicos e você entende profundamente como ela funciona tecnicamente, você vê que fala assim, caramba, esse negócio é a diferença do e-mail para carta escrita à mão. Né? E aí Michael Saylor, voltando lá na MicroStrategy, ele olha e fala assim, cara, eu como um CEO, né, eu tenho que fazer decisões de alocação de dinheiro, né, e de tesouro. Eu acho que o dólar caminha para virar, para ser assim, né, ao longo esse efeito que aconteceu no Covid é extremamente relevante, de eu imprimir uma quantidade tão grande que isso pode acontecer no futuro e vai continuar acontecendo, aquela coisa toda, e aí, enfim. E aí ele ganha uma tese que ele fala o seguinte, falando, poxa, cara, eu como alocador de dinheiro, inclusive tenho que alocar o tesouro da minha empresa, assim, para mim faz muito mais sentido eu colocar isso numa reserva de valor, numa moeda forte, não numa moeda fraca, que nem o dólar, na visão dele, né? Então essa é a forma que ele coloca. De novo, lembrando que essas coisas levam tempo, tá? Quando ele fala que dólar é uma moeda fraca, né? Ele paga ainda a conta de luz dele em dólar, ele não está pagando em Bitcoin, né? Mas ele está dizendo que, assim, nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos isso é uma moeda muito fraca pelas características que ele colocou. Então ele acha Bitcoin muito importante. Esse é o caso extremo. O Michael Saylor, ele pega... Ele é baseado na proteção da inflação. A base dessa tese é a proteção contra a inflação. É a desvalorização do dólar, a desvalorização do dinheiro fiduciário, como a gente conhece, né? Isso tem uma reserva de valor melhor. Ele podia estar fazendo essa mesma conversa com o ouro, mas ele só acha o Bitcoin muito superior ao ouro. Mas o Michael Saylor com a MicroStrategy, ela como você falou, é um caso à parte, né? É uma exceção, né? O que eu acho interessante no caso da MicroStrategy, assim, é que é um caso extremo, mas é um caso extremo, né, com uma liderança de um cara absolutamente inteligente e que ele como empreendedor, ele literalmente aposta a empresa dele nisso. Né? Assim, aí a gente pode falar exatamente qual é a mecânica que ele faz para também não... Bitcoin é muito volátil. Então, peraí, o cara explodiu amanhã, ele faz isso, enfim, com alguma beleza, vamos dizer assim, mas é um cara extremamente inteligente e fundamentado no que ele está falando. Ele não está falando besteira. Ele está tomando um risco que pode ser condenável e pode, né, vamos dizer assim, meio que assombrar ele um pouco. Eu acho que teve momentos que ele ficou relativamente perto, mas o que ele está falando faz sentido. Sim. Assim, e aí, quando você fala assim para outras empresas, ele falou, mas as empresas vão começar a fazer isso, peraí, não acho que é por aí, mas a mensagem dele que é interessante é falar o seguinte, olha, você como alocador de dinheiro e você como empresa, você vai ter vários dinheiros, você vai ter o dinheiro do fluxo, mas você vai ter dinheiro que ele também é a poupança da empresa. Você vai guardar isso, seja para fazer aquisições futuras, que você achar que vai retornar melhor, seja porque você tem que ter caixa, sei lá, você é uma empresa que nem a Berkshire Hathaway hoje, que tem centenas, né, de bilhões de dólares em caixa. Esse cara está usando tesouro dos Estados Unidos, mas assim, ele poderia fazer uma decisão de falar o seguinte, olha, um pedaço desse troço eu vou proteger contra esse risco de médio e longo prazo. Seria uma visão de diversificação de portfólio. Seria uma diversificação de exatamente, você conseguir manter, vamos dizer assim, o seu dinheiro valorizado, ou você diminuir o risco do seu dinheiro, não vou botar um vale pouco nada. aqui título do governo, vou botar um pouco aqui no fundo, mas também vou botar nesse negócio aqui porque essas coisas a gente fala assim, demora muito para acontecer, mas é uma coisa que tem aquela frase clássica, né, em tecnologia que é gradually then suddenly, né? Então, quando você pega a hiperinflação, a gente já teve no Brasil hiperinflação, né? Assim, foi um fenômeno que demorou alguns poucos anos, assim, né? Quando você pensa assim, dos anos 70, né? Começa ali, o problema já era estrutural, mas quando você chega ali no final dos anos, no meio dos anos 80, no governo Sarney, né? Assim, a gente cresceu. Você tem quanto? 49. 49, eu tenho 43. Assim, eu cresci num Brasil em que eu passava na papelaria para comprar um caderno, eu estava sem o dinheiro na hora, eu chegava de tarde, o preço já tinha mudado. Tá? Foi onde nasceu o overnight, né?
O overnight, cara, exatamente. Então, assim, Pra quem não sabe, a galera nova que não sabe o que é overnight, você botava o dinheiro do dia pro seguinte para poder valorizar, senão você perdia valor. Você vê, isso é um negócio que demorou no Brasil, 20 anos, assim, para virar um caso extremo. Na Argentina demorou 10. Assim, na Venezuela demorou 5. Então, o que eu digo, essas coisas acontecem, que a gente não imagina um país como os Estados Unidos, mas a verdade é que é viável e se não as empresas só, mas eu acho que todo mundo devia ter uma alternativa para isso, né? Assim, e Bitcoin possivelmente é uma alternativa para isso. Tá, e aí você tem também uma das motivações, principalmente que a gente encontra e vê na pessoa física, é tipo assim, porra, eu quero ganhar dinheiro, senão você vai valorizar pra caramba. Eu vejo moedas aí valorizando centenas de porcentos, né? 200, 300%. O próprio Bitcoin, uma história de centavos para valer 50, quase 60, chegou a bater $70 mil. E aí você acha que também a empresa pode ou deve ter essa visão de também, eu também quero entrar nessa veia de me valorizar, de investir e buscar retorno sob a ótica da valorização exponencial que essas moedas têm? Acho que não. Assim, sinceramente, a empresa ela tem uma finalidade. Lembra que é uma estrutura que resolve problema, que a gente estava falando o seguinte. Então, a empresa, assim, né, poxa, se a gente pegar qualquer empresa, né, a Tesla, né, ela está resolvendo um problema em específico, ela está criando carros elétricos. Inclusive, a Tesla é uma das empresas que tem Bitcoin. Exatamente. Então, a finalidade da Tesla não é investimento. Sim. Né? Apesar dela ter que ter, né, vamos dizer assim, uma política de investimento, um braço de investimento. Quando a gente fala de você ter Bitcoin no tesouro, a gente está basicamente falando de como empresa você proteger, vamos dizer assim, o valor, ou ter basicamente uma componente que possivelmente protege valor em cenários específicos de perda de valor da moeda, aquela coisa toda. Então, você tem alternativa. Eu não acho que a empresa tinha que estar necessariamente investindo em coisas fora da atividade dela. Então agora essa empresa vai comprar Petrobras, Vale. Não acho que é por aí. Bitcoin, de novo, entra no tema do caixa. Entra no tema de você pegar o seu caixa que vai te dar a possibilidade de você fazer uma fusão, uma aquisição, de você investir numa linha de produto nova, de você mudar, de ir para uma outra geografia e tal. Assim, a questão é que você vai ter que fazer essa gestão desse dinheiro necessariamente, tá? E você quer fazer essa gestão da melhor maneira possível. Então, quando a gente está falando... Você tem empresas que têm políticas que têm ouro. Não é tão comum, mas como você tem essa possibilidade tão outlier, né, assim, visto esses dados tão outlier de impressão, de aumento de base monetária tão radical, tão grande, eu acho que é razoável para empresas olharem isso da maneira como ela é e você ter um plano para caso isso realmente dê errado, que historicamente dá. Você citou o caso da MicroStrategy, obviamente, como uma exceção. Como uma questão extrema, né? Eu não acho que tem que ser uma exceção nesse negócio. Você virar uma empresa de Bitcoin, né? Que foi o caso que eles fizeram, né? Sim, mas e a gente também falou um pouco antes, no começo do papo, a ideia de que é possível que Bitcoin vire um padrão, né? O Bitcoin Standard, né? E aí a gente falou de a questão de você comprar Bitcoin ou ter Bitcoin na sua reserva para se proteger da inflação, falou como diversificação de portfólio, discutimos agora essa questão da oportunidade da valorização em si. Mas uma outra visão que talvez não seja tão num espaço de tempo tão curto, que é justamente a preparação para um eventual padrão Bitcoin. Ou seja, eu acredito que isso vai acontecer, esse negócio é escasso, eu tenho os próximos 10 anos minerando os últimos... Né, nos próximos 10 anos a gente vai ter mais 1 milhão de Bitcoins sendo minerados, é uma corrida de ouro, e eu acredito que vai ter esse padrão Bitcoin em algum momento no futuro. Quero me preparar porque esse negócio vai ser cada vez mais escasso. Que eu acho que é um pouco a visão, acho que você concorda, do Michael Saylor. Sim. Né? Então, você acha que é um ponto favorável, um ponto a ser considerado pelas empresas nesse sentido? Uma empresa que tem uma visão mais de longo prazo, longuíssimo prazo? Então, de novo, assim, eu acho que tem uma questão de tese, né? Se quem está na liderança da empresa acredita nisso, com certeza absoluta. Mas, de novo, eu acho que a empresa tem uma finalidade específica, né? E onde entra o Bitcoin nesse negócio é a gestão do caixa dessa empresa. Eu acho que é essa a história. Se a empresa ela tem que estar concentrada na finalidade que ela existe. De novo, o que torna a MicroStrategy muito diferente é que ela realmente quase já não é mais uma empresa de BI, ela é uma empresa de Bitcoin. E está se apresentando dessa forma. Cada vez mais eles querem fazer coisas ligadas a Bitcoin. Então, ele realmente teve o que a gente fala, ele teve um pivô, né? Ele foi não sei se você já viu no site da MicroStrategy, tem uma parte que fala dessa história do Bitcoin, da reserva e tudo mais. Tem todos lá uns e-books
justamente para fomentar outros empreendedores a fazer o mesmo, etc. E você tem que se cadastrar para ver esse material e tudo mais. E eu me cadastrei, né? Sim. Curioso, eu queria conhecer o material. Legal, baixei lá as coisas que eu queria ver. E aí eu comecei a receber um monte de e-mail de marketing automatizado vendendo o produto de BI deles, não o negócio do Bitcoin. Eles estão usando o Bitcoin como marketing. Como né? marketing, exatamente. E de algum jeito, vamos dizer assim, se concentrando não, mas dando linha na atividade deles original. Mas então, eu acho que assim, do ponto de vista da empresa, cara, eu acho que a história do Bitcoin é uma questão de gestão de caixa. Se alguém que está liderando essa empresa tem essa visão, né, de que Bitcoin vai virar esse padrão, né, cara, eu acho que fica no-brainer você pegar o dinheiro de longo prazo dessa empresa e você colocar, né, em alguma parcela desse negócio, eu acho que é um ótimo negócio. Agora, tem um lado um pouco especulativo, por isso que nem a gente estava falando um pouco, eu acho que tem que ser pouco e tem que ser uma coisa crescente, porque... a ideia de pouco e constante, até que a coisa ganhe um tamanho que seja relevante. Pois é, assim, a gente tem um amigo comum que é o Júlio Vasconcelos, eu me lembro que ele falava um negócio lá atrás, que eu falava assim, Júlio, você tem que estar comprado esse negócio. Ele falou, não, mas eu tenho um Bitcoin que eu ganhei aqui e tal. Na época era muito barato, né? Você ganhava o Bitcoin, assim, acho que quando ele ganhou valia $50, uma coisa assim, ele ganhou de um amigo e tal. E aí ele falava assim, ele falou, não, Marcelo, eu falei, pô, mas esse negócio deve crescer muito. Ele falou assim, então, mas para mim investir quando esse negócio está maior não é necessariamente ruim, tá? Assim, porque assim, quando ele está maior, mostra que esse negócio realmente ficou viável. Assim, se eu reduzo a chance de eu ganhar muito, mas eu tenho um risco muito menor também de ganhar bem, entendeu? Enfim, e aí hoje o Bitcoin já tem 2 trilhões de dólares. Eu acho que isso é muito pequeno para o que deve ser ainda. A gente pode falar por quê, mas assim... Até porque as empresas também ganharam uma valorização, né? Tem meia dúzia de empresas valendo trilhão já, né? Pois é. Alguns trilhões, né? Pois é. Mas isso que é interessante. Tem empresas que valorizaram demais, não estão falando das NVIDIAs, não estão falando principalmente das empresas técnicas. Assim, mas, um monte de empresas que valorizou muito na inflação do ativo, realmente essa valorização é pior do que ela estava quando começou esse ciclo. Então, você tem a impressão que foi tá muito tudo bom, maravilhoso e não tá. E não tá. Né? Então, assim, o meu ponto, cara, assim, é que essa convicção... Acho que tem 2 convicções que tem que ganhar. Uma que, assim, o macro tá esquisito a beça, tá? Assim, não estou nem falando de geopolítico, que também tá, mas o que eu estou falando é o seguinte, poxa, a gente está fazendo um experimento numa escala... Pô, imprimir dinheiro nessa escala, a gente não tem na história documentada nada desse tamanho, tá? Assim, a história que a gente tem é a história de 71 para cá, né? Porque mas é interessante, assim, você pode voltar na Roma Antiga, você pode voltar nos babilônios, assim, você tem uma série de elementos, assim, de que geralmente quando você tem essa expansão louca de base monetária, quando o império começa a ruir, de novo, nunca é rápido, a gente está falando de décadas, né? Assim, não estamos falando de séculos, estamos falando de décadas. Tá? O Ray Dalio fala disso, né? O Ray Dalio, da fase Estados Unidos já está em declínio, né? Pois é. E tem uma ligação com isso. É uma coisa interessante. Você pega na Roma, na Roma, se não me engano, era a dracma, né? Que era a moeda assim, que começa como uma moeda, né, acho que era de prata ou de cobre, enfim, mas era um metal mais precioso. E aí você começa a ter gente que derrete a moeda, tá certo? Assim, mistura com latão. Assim, sabe por que as moedas... aí faz outra moeda e isso é inflação. Porque assim, então uma moeda agora gerou 2. Entendeu? É a mesma coisa, imprimiu mais dinheiro. Sabe por que as moedas têm aquelas ranhurazinhas assim, vertical na borda? Não, por quê? Não? Porque antigamente as pessoas lixavam aquilo ali, iam lixando, pegava aquele pó, pegava o pó de um monte de moeda, derretia e fazia moeda nova. Que é inflação. Isso é inflação. Aumento da base monetária. Então, assim, de novo, não estou querendo preconizar o fim do Império Americano, assim, embora tenha gente que fala disso, você falou do Ray Dalio, né, acho que essa é uma tese viável, mas eu acho que a primeira tese é que se você realmente acha que esse experimento nessa escala que a gente está fazendo, que historicamente não acaba bem, né, assim, ele é um risco enorme, você tem que tomar uma ação, né, para prevenir isso. Né? E isso é parte do seu escopo como empresário, como CEO, como um CFO. Né? Assim, a empresa tem tesouro, um país tem tesouro, assim, né? Você tem que tomar uma ação contra isso. Aí a questão, a segunda tese. A ação que você vai tomar é Bitcoin? É ouro? É você ficar heavy em imóvel? É uma cesta? Aí, né, empresas diferentes têm, vamos dizer assim, eu acho que visões diferentes desse negócio. O legal do Bitcoin, o que eu acho que, né, ainda é muito pouca gente fazendo isso hoje, mas está aumentando esse número, é que realmente, assim, quando você vai tecnicamente no que protege valor,
você tem todas as características ali, sendo que a única característica, ou a principal característica que não está lá é track record, mas eu não acho que nossos netos, nossos filhos, talvez nem nós, a gente vai se importar muito com isso. Né? E ainda num tempo que a gente aprecia ou aprendeu a apreciar a disrupção tecnológica, a mudança muito brusca, né, desse gradually descending, que parece brusco, mas que vem construído ao longo do tempo. Então, acho que Bitcoin é uma alternativa muito viável. Só acho que começa pequeno e você vai crescendo. Vai crescendo. Até para você experimentar e saber. Até para você entender qual é a dinâmica, como é que funciona. Se você errar na contabilidade, errou num negócio pequeno, né? Porque eu não acho que a empresa tem que ficar especulando. A empresa Entendi. tem que ter caixa. A sua questão é que você tem caixas diferentes. Tem o caixa que está pagando giro, você tem o caixa de longo prazo, você tem o caixa que está comprometido por um projeto que você vai fazer. Né? A empresa tem prazo diferente. Daqui a 5 anos, você está botando um R&D. Não é isso que você vai botar em Bitcoin. Você provavelmente vai pegar o caixa de longo prazo, esse negócio vai pegar uma parcela e vai botar. Né? E vai seguir. Eu acho que isso é adequado para a empresa e eu acho que cada vez mais a gente vai ver. Legal. Mas... Vou fazer um link com os instrumentos que a Hashdex tem hoje. Assim. O que você recomenda sobre a ótica de você proteger caixa? E eu sei que a Hashdex tem fundo, tem ETF. O que você orienta em termos de estratégia para as empresas? Olha, eu acho que Bitcoin é hoje a tese de proteção de valor que é mais viável ou mais fundamentada, que você vai encontrar mais documentação, que você vai encontrar mais... a gente fala em inglês, backing, né? De mais pessoas pensando nisso, falando sobre isso. Assim, então, do ponto de vista da Hashdex, eu acho que é literalmente você comprar Bitcoin através de um ETF, que facilita muito a vida de uma empresa, né? Porque você já tem uma conta em banco, assim, é tão simples quanto você literalmente... E tem um ETF de Bitcoin, tem um fundo de Bitcoin também? Tem um fundo de Bitcoin, mas que no fundo é a mesma coisa, tá? Mas é um ETF de Bitcoin que ele nada mais faz do que você comprar Bitcoin de uma forma segura, né? De uma forma regulada, de uma forma ridiculamente simples, né? Porque você vai comprar através do banco, você já tem conta, né? E guardar. Acabou. Né? Do mesmo jeito que você tem lá, né, como empresa, lá você tem seu dinheiro num fundo de renda fixa. E o legal de ETF é que é imediato, né? Você entra e sai a hora que você quiser, né? A recomendação só no case de Bitcoin hoje é que realmente você faça isso com relativamente pouco dinheiro, porque é volátil. É a característica desse negócio. Mas pensa que, se a gente está falando de dinheiro de longo prazo para proteger valor, você não tem que estar olhando o que aconteceu hoje, amanhã, depois, mês que vem. É um negócio que você olha quase que por ano, tá? Assim, e se bobear a cada 5 anos, né? Então você, né, e isso eu acho que vale não só para a empresa, mas para qualquer um que investir em cripto, tá? Primeiro você tem que botar um dinheiro que você esteja confortável em ver ele diminuir muito e se aumentar muito também, né? Tipo assim, você vai conseguir se controlar e não, vou sair lá comprar o carro. Mas o que eu digo é o seguinte, você vai ter que conseguir navegar essa volatilidade e a minha grande sugestão é que você avalie isso por períodos longos. Assim, o mínimo que eu acho que você tem que ficar no investimento desse é 5 anos, mas 10 é melhor que 5, 20 é melhor que 10, tá? Eu vejo... Eu estava vendo a página da Hashdex com os produtos, né? E você vê lá, se você olhar o tempo curto, né? Você tem resultados que às vezes não são tão interessantes, mas você vê o longo, 150%, 200%. Você vê, a gente celebrou aí alguns meses atrás 5 anos do nosso primeiro fundo no Brasil. Foi o 40, né? O 20. O primeiro fundo flagship foi o Hashtag 100, né? 100, tá. O Hashtag 100 completou 5 anos. O 2040 ainda são até um pouco anteriores. O Hashtag 100, estou vendo o resultado aqui desde o início, 537%. É o fundo de maior retorno, né, entre todos os multimercados brasileiros, tá? Então, você não tem nenhum outro multimercado neste país que retornou mais do que isso nos últimos 5 anos. E aí, e aí tem muita gente que tem muitas opiniões sobre cripto, assim... Infelizmente, poucas pessoas com opiniões muito profundas, porque quem tem opinião profunda geralmente está investindo. Mas eu digo o seguinte, isso é besteira. Mas eu falo o seguinte, poxa, há 5 anos atrás a gente estava contando a mesma história que a gente está contando hoje, entendeu? E assim, e aí o negócio subia falando, caramba, você me falou isso mesmo. Aí o negócio caía falando, tá vendo? Ainda bem que eu não investi e tal. E eu falo, poxa, mas é 5 anos atrás. Assim, 5 anos atrás não são 5 meses, não são 5 dias. E eu falo assim, poxa, muita gente ouviu essa história e tá aí, cara. É a tese se firmando, assim. O fundo de maior rentabilidade no país. E nesse período, né? E a gente ainda está lá. E eu acho que ainda tem muito pushback, cada vez menos, né? Mas eu acho que o melhor investimento que você vai fazer por você não é nem comprar Hashdex, cripto, Hash 11, assim, Bitcoin. É você
estudar esse negócio. Assim, entender um pouco dessa história. Por 2 motivos. Seja porque, assim, poxa, investimento é uma parte fundamental da vida, né? Eu falo que todo mundo lida com dinheiro, com valor, todos os dias da vida. Então, de novo, uma pessoa que está numa situação de rua está lidando com dinheiro todo dia da vida, né? Assim, uma pessoa que tem muito dinheiro está tendo que tomar decisões em relação a isso. Mas, principalmente, eu acho que o aspecto mais importante desse negócio não é nem ao lado de investimento. É que, assim, esse mundo, por conta dessa arquitetura que transcende muito a ideia do dinheiro, do ganhar dinheiro, assim, vai mudar completamente como a sociedade opera, como ela vive. E você entender esse negócio antes, assim como se você tivesse entendido a internet antes, cara, você vai ter edge para fazer um monte de coisa. Assim, e até, inclusive, se posicionar em relação a isso de maneiras que te beneficiam. E você sempre tem aqueles que entenderam a inovação no começo, né? Eu, por exemplo, comecei com a internet na década de 90. E você vê um boom muito claro depois do ano 2000, né? 2005, ali, Facebook e tudo mais. Web 2, né? Você teve algumas eras ali, né? Você tem umas eras. O e-mail, depois veio o browser. E aí agora você vê IA fazendo esse mesmo movimento. A própria cripto, que acho que veio antes de IA em termos de... Mas me parece que a cripto tem um ciclo de adoção mais lento do que se você comparar com a IA, por exemplo, que está muito forte atualmente. É interessante, né? O IA, né? A inteligência artificial, eu estava contando outro dia, assim, eu falei, né? A minha carreira na Microsoft em 2001. Eu me lembro que em 2001, na minha primeira semana na Microsoft, a gente estava falando de inteligência artificial. Olha. Então você vê assim, e só em 2023 que o ChatGPT, caraca, mudou o mundo, né? Assim, ou pelo menos a percepção de todo mundo foi essa, né? As coisas demoram, né? A gente, é aquela frase, né? A gente superestima muito a mudança que uma tecnologia vai ter no curto prazo, né? E subestima muito o efeito dela no longo prazo. Então, cripto tem muito disso, mas a cripto tem uma esquizofrenia que você tem um ativo que representa literalmente essas coisas. Então você acha, agora vai, boom. Mas eu acho que pelo fato de ser... agora não vai. Pelo fato de você ter muita mudança de paradigma, a adoção acaba sendo mais lenta. Mas mais profunda também. O problema da adoção hoje, assim, você tem ainda muita tecnologia que vai ser, né, assim, desenvolvida, muita inovação que vai pintar, mas hoje a principal questão de cripto é a falta da regulação. Nem é a questão tecnológica, assim, apesar de tudo ainda ter que acontecer, né? Mas é porque hoje, assim, cripto, como passa por essa questão de valor, passa por essa questão de você ter esses ativos, assim, e valor é regulado no mundo, e de novo, por bom motivo. O que é ruim da regulação é regulação ruim. Regulação boa, né? As pessoas não poderem matar umas as outras na rua, você ter um sinal vermelho e um sinal verde, que é a regulação, né, para carro, assim, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Né? O que é ruim você, sei lá... Quando você mata a inovação... Você criar assim, regras que não fazem mais sentido, que não servem à sociedade, que servem a um grupo específico. Né? Isso é ruim. Então valor é regulado por bom motivo e cripto, como tem essa ligação, né, assim, intrínseca com valor, vai ter que ser regulado também. Né? A regulação, quando ela vier, e eu acho que é um processo, mas ainda muito... Né, demorando muito, acho que principalmente pelos Estados Unidos, né? Eu acho que os Estados Unidos está atrasado, que é uma coisa que não é comum nesse sentido, né? Assim, tá atrapalhando muito o resto, mas você tem, né, jurisdições tipo o Brasil, países que nem o Brasil, a Suíça, assim, que se anteciparam um pouco e já estão vendo alguns benefícios desse negócio, mas a regulação ela vai ser importante para justamente ela desbloquear não só a inovação desse negócio, mas os grandes casos de uso, porque o cripto, na lógica de open source, né, a gente fala assim que open source é aquele tipo de tecnologia que pouca gente só muito informada entende, mas o melhor dela é quando você tem justamente as empresas criando soluções assim, para os humanos, pessoas físicas, e aí dá um sentido enorme para isso. Então você pega, sei lá, open source, você tem lá um Linux, assim, que aí tu fala, pô, todo mundo acha que é o sistema operacional que deu errado. Não, desculpa. Assim, você usa Linux todo dia. O teu iOS é Linux, o Android é Linux. A Microsoft, o Windows, agora está caminhando para virar Linux, quem diria? Assim, Linux, né, quando eu comecei lá atrás, assim, praticamente não existia, não tinha relevância nenhuma. Hoje é 98% de todos os servidores do mundo, né? Era 0. Né? Então, assim, então chega uma coisa que essa coisa tá, mas só que quem dá forma a isso justamente é quem tem uma ligação muito forte com o usuário. Então, a regulação, acho que ela vai criar esses casos de uso. A gente tem uns que são muito objetivos. Eu falei do imobiliário, você vai precisar de regulação para isso. Mas eu acho que o grande desbloqueio que esse negócio vai fazer é pegarem essas tecnologias todas que já estão extremamente avançadas do ponto de vista de cripto e você realmente criar uso para ela, porque o empresário vai estar sem medo, né, vamos dizer assim, de basicamente usar isso para criar uma vantagem, melhorar produto, melhorar mercado, criar mercados que não existem, ainda vai.
O que falta hoje é regulação. Tá? Boa regulação. Porque você não quer cometer crime. Você vê, o cara faz lá um Uniswap, que é um negócio brilhante, e agora ele está tentando responder para SEC. Pô, caramba. Assim, SEC é a CVM americana, né? Sim. E ainda que a CVM tenha razão em vários aspectos, a SEC tem vários aspectos, nesse caso, né, na opinião de quem está dentro desse mercado, parece não exagerado, tem. né? Não é o caso. Tanto é que a SEC vem perdendo todos os processos que ela vem mandando, muitos dos processos que ela vem levando. Falando um pouco de tendência, você vê então essa questão da regulamentação como uma tendência forte no aspecto positivo da regulamentação, ou você vê os governos partindo para um lado mais agressivo, mais restritivo em relação à regulamentação? Você vai ter tanta volatilidade de notícia quanto você tem no ativo de cripto. Assim. Você vai ter momentos que a coisa fica pró, momentos que a coisa fica mais contra. Mas é aquilo que eu falo que é inexorável. Tá? A inovação ela ganha. Né? Porque a funcionalidade, assim, quando ela resolve uma questão que você precisa que resolva... Então, acho que um exemplo... Né, assim, a gente falou muito de, por exemplo, Bitcoin como reserva de valor, que não é o dinheiro. Nasceu para virar o dinheiro, não virou o dinheiro. Quem sabe um dia vire. Peraí, não virou dinheiro pra gente. Sabe onde é que virou dinheiro? Na Ucrânia. Tá? Então, assim, quando entrou guerra, assim, tem lá um tweet lá de um... Se não me engano, era o diretor financeiro da Procter & Gamble, lá em Kiev, né? Eu não sei se é da Procter & Gamble, depois tem que ver, mas eu acho que é de lá. Assim, o cara é um cara que, basicamente, podia ser um personagem que você conhece. Aquele cara ia trabalhar todo dia, né, de terno, ele tinha filhos na escola americana lá de Kiev e tal, aquela coisa toda. O cara, um dia, bombardeio, ele estava numa zona ruim, então ele pega a família dele, sai correndo, bota num carro e vai todo mundo pro Cazaquistão. Né? Ele não consegue nem chegar na fronteira direita, tem que parar, acho que 50 km antes, vai andando. Caramba. Né? E aí chega lá, e aí o tweet dele era o seguinte, chega lá, enfim, o cartão de crédito dele não funciona, banco fora do ar, né? E aí o tweet dele era assim, falando, olha, acreditem se quiser, eu tenho Bitcoin, Ethereum e NFTs pagando por abrigo e comida aqui no Cazaquistão. Bitcoin resolve isso. Então, é o ponto seguinte, aí virou dinheiro, né? Então, o ponto seguinte, funcionalidade ganha. Né? Imagina, de novo, dando caso extremo, mas imagina o que uma tecnologia como essa teria feito nos anos 40 na Alemanha, para aquelas famílias todas que tiveram que sair correndo, né? Assim, deixando tudo para trás. Né? Assim, você consegue cruzar uma fronteira com $1 bilhão na cabeça. Se quiser. Você decora 40 caracteres. Assim, aí a gente vai discutir, não, mas você cruzou, fez evasão de divisa. Falou, não, você vai chegar no outro lado da fronteira, você vai ter que explicar como é que você tem $1 milhão. Você fala assim, eu sou refugiado, tô aqui. E aí, beleza, você vai pagar imposto em cima disso. Não vai, assim, tem uma beleza nisso, você poder carregar o seu dinheiro na sua cabeça, é muito interessante. É uma tecnologia poderosa. Fantástico isso. Que, de novo, a gente esquece essas coisas, mas dinheiro de papel, isso é tecnologia, cara. Isso não existe, isso é uma tecnologia. Porque a gente já acostumou com esse negócio. Assim, a escrita é uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia. Cara, vamos combinar, né, cara? Se chega um momento que você vira e fala assim, você bota um negócio num papel e é uma voz que começa a falar, pô, um negócio muito louco. Muito louco, né? A linguagem, então, assim, mas é tecnologia também. Então, assim, essas coisas são, assim, mas só que a gente resiste, é aquela coisa do curto versus longo prazo, né? A gente resiste muito aos paradigmas, é só o que a gente conhece. E eu acho que hoje, se a gente quiser filosofar mais ainda, a gente vive um pouco uma falácia de que só aquilo que a gente conseguiu atribuir um processo científico que foi adotado pelo mainstream tem valor. Né? Ele falou assim, pô, peraí, cara, esse negócio você tem essa parte da exploração, essa parte justamente de você, né, testar e ver o que funciona, o que não funciona. Nada começa pronto, né? Assim, é fundamental, você tem que abraçar esse negócio, que é uma coisa que inovação a gente faz muito natural, mas o mundo, né, o que a gente fala, essa late majority, né, tudo começa sendo ridículo. Assim, não, esse negócio não vai dar certo. Uber não vai dar certo. Lâmpada elétrica, cara. O pessoal, porque já não é da nossa geração, mas lâmpada elétrica começa, cara, com... o Thomas Edison não foi o cara que inventou a lâmpada elétrica, diferente do que as pessoas pensam, assim, foi o... enfim, é uma coisa que já existia. O que ele inventou foi justamente uma lâmpada elétrica que durava muito. Acho que esse foi o grande... E ele já era um inventor conhecidíssimo. Ele inventou o gramofone, né? Sim, várias. Então várias, o cara chega, traz aquela invenção espetacular e é completamente ridicularizado, cara. Assim, o cara ficou 10 anos sendo absolutamente ridicularizado. Mas eu falo que você sempre precisa de tempo, outros personagens para melhorar aquele negócio, né? Assim, e até uma hora que fica inexorável. Então, no caso do Thomas Edison, assim, ele tinha um problema que era corrente contínua, né? Que aí você precisava de
geradores gigantescos, assim, a cada quarteirão, basicamente. Isso, imagina, a Light, assim, a Eneva, a cada quarteirão botando um negócio daquele. Existia uma disputa corrente contínua, corrente alternada do Tesla. Foi o Tesla que resolveu isso, assim. E até o Thomas Edison não foi um cara muito maneiro, não, tá? Assim, mas o que eu digo assim, o Tesla que criou a corrente alternada, que aí, a partir de agora, você consegue de Itaipu ligar metade de um país. Agora viabilizou, né? E naquela época existia uma briga do que ia ser o padrão, né? A alternada ou a contínua. O que aconteceu foi que o padrão foi uma combinação dos dois. Longo prazo, alternada, e curto prazo, curtas distâncias. Aquela foi uma briga, assim, até quem quiser estudar esse negócio, é uma história inacreditável, assim, e que revela até um lado do Thomas Edison bem feio, assim. Mas, pois é, entendeu? Assim, mas você tem essas coisas, mas você precisa de um outro personagem. Quem é um outro personagem importantíssimo nessa história? JP Morgan. Sim. Todo mundo conhece o banco, né? Mas o John P. Morgan foi o grande cara que no primeiro momento investiu no Thomas Edison. E aí deu a legitimidade que ele precisava, deu os recursos que ele precisava fazer esse negócio funcionar, né? Assim, e depois também investiu no Tesla e o cara era banqueiro bom, né? Investiu em todo mundo, tava na ponta, em todas as pontas. Mas, em última instância, você precisou desse tempo desses outros caras para um dia o ridículo é você não ter. Tá? E você estava basicamente enfrentando, né, lobby de gás, né? Lembro que era vela, era gás, assim, pô, você tinha caras poderosíssimos, né, que pô, muito dinheiro por trás falando desse negócio. O risco da eletricidade, o risco iam morrer. Esse negócio Então, cara, é sempre a mesma história, entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que nessa altura do campeonato a gente já devia estar mais escolado nesse negócio. Com certeza. Peraí, cara, pô, esse negócio pode ser alguma coisa. Marcelo, fantástico o nosso papo. Eu gosto sempre de fechar essas entrevistas com uma pergunta. O que está no teu backlog, cara? O que você está olhando para frente? O que a Hashdex vai fazer daqui para frente? Queria escutar um pouquinho de você nisso para a gente fechar o nosso papo aqui. Então, a Hashdex hoje, assim, a gente tem uma missão muito clara que a gente justamente queria ligar esses dois mundos, né? Então, o mundo do mercado financeiro tradicional, né, com esse mundo de cripto. A gente, sinceramente, conhece muito dos dois e entendia que esses dois caras não se falavam, né, nem em produto, nem conheciam o outro. E essa é uma convergência natural, né? Mas, em última instância, o que a gente faz é que a gente catalisa esse processo desse mundo bonito que a gente acha para frente, que arquiteturas como cripto, que a inovação tecnológica pode fazer, chegar mais rápido do que não. Então, assim, filosoficamente, a gente vai continuar nesse caminho. O que a gente faz objetivamente é que hoje a gente quer levar esse fenômeno que a gente fez no Brasil para outros países. Então, a gente está nos Estados Unidos, está em vários países da Europa. Assim, mas de inovação, note que hoje a gente é um nicho muito específico. A gente está no nicho de cripto. Tá? Eu falo que a gente é a Amazon vendendo livro, sabe? Então, assim, chega uma hora que o meio inteiro meio que vira e-commerce, ou converge para virar e-commerce, e agora você está, literalmente, o Everything Store, né? Então, eu acho que hoje a gente está no mundo de cripto, a gente está no tema de investimentos, aquela coisa, mas a gente queria muito tecnologia para possibilitar isso. Então, eu acho que a gente, numa hora, começa não só a ficar restrito a cripto, mas cripto meio que vira forma, o Durex aí. E aí, daqui a pouco, a gente está criando uma série de produtos que não eram possíveis antes. O que você nem está imaginando hoje. Que a gente não está nem imaginando hoje, tem alguns que a gente imagina, outros que não, mas que usa essa arquitetura e para o investidor brasileiro, o investidor global, você consegue literalmente acessar coisas com funcionalidades que são fantásticas, parece o Admirável Mundo Novo. Então, a gente vai para esse caminho, né? Eu acho que a gente vai aumentar a nossa base de presença em outras classes de ativo à medida que cripto for virando essa estrutura, assim, e criando produto e inovação, cara. É o que a gente gosta de fazer. Maravilha. É fantástico ver teu brilho nos olhos quando você fala dessa visão, cara. Parabéns pela jornada e valeu, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Eu que agradeço, cara. Vamos lá. Vamos nessa.